Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, sou teu Deus, te fortaleço. Não temas, te ajudo, eu te esforço com a destra da minha justiça. Não temas, eis que envergonhados e confundidos serão os que se dignarem contra ti. Não temas, tornar-se-ão em nada os que contenderem contigo perecerão. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Eu sou e te digo, não temas, não temas, não temas. Não temas que eu te ajudo. Aleluias! Não temas, meu irmão. O Senhor está no controle. Ele te ajuda. Não temas, sou eu quem vai contigo. Não temas. Não temas, prossiga o teu caminho. Não temas. Não temas, nos lugares altos porém rios e fontes, no meio dos mares. Não temas, pois no deserto eu faço mares e de lugares secos mananciais. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Eu sou e te digo, não temas, não temas, não temas. Não temas que eu te ajudo. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Eu sou e te digo, não temas, não temas, não temas. Não temas que eu te ajudo. Aleluias! Não temas que eu te ajudo, eu te ajudo. Não temas que te ajudo. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Adorado seja o teu nome, papai. Obrigado, Senhor Deus. Aleluias. Santo, santo é o teu nome, Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Queridos, com muita alegria, receba a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui nesta noite, mais um dia para falar do amor de Jesus, para falar da palavra, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ao qual morreu por nós e que ressuscitou. Nesta noite nós queremos dar início a essa live, este culto online, hoje, dia 2 de junho, não é? Uma noite fria, aproximadamente 20 graus, eu não sei quanto tempo esse vídeo vai ficar aí disponível para os irmãos, mas nós estamos aqui na Igreja de Santo Inácio, Ministério São Bernardo do Campo, para poder compartilhar uma palavra aos irmãos. Gostaria que você fechasse seus olhos na sua casa nesta noite, para termos uma palavra de oração, orarmos para convidar o Senhor ao nosso culto nesta noite, orar convidando o Senhor para falar conosco através da palavra, para que Deus possa nos ensinar e nós venhamos nos alimentar
E desde já eu peço para os irmãos, compartilhe esse vídeo. Tem um botãozinho aí para você compartilhar o link, compartilhar no Facebook, compartilhar nas salas, abre uma sala, chame alguém para assistir, compartilhe no WhatsApp, nos grupos, para que a palavra de Deus ela possa ser pregada, evangelize. Use essa forma para evangelizar a palavra de Deus, amém? Nós estamos aqui para poder falar um pouco da palavra de Deus. E eu gostaria então de iniciar com uma oração. Após esta oração, nós iremos ouvir mais um louvor para bem objetivo e rápido entrar na palavra de Deus. Nós gostaríamos de saudar os irmãos que estão em casa, nossa irmã Ana, nosso irmão Expedito, a nossa irmã Isabel, que também está nos assistindo, a nossa irmã Cristina, que sempre nos assiste, jardineiro, não é isso? Todos os nossos jovens, a Lucimeire, que sempre nos assiste, o nosso pastor José Henrique, sua esposa, a irmã Dorinha, todos os teus filhos, todos os obreiros da nossa igreja, a nossa cantora irmã Marta Lima, quem mais? Todos os nossos irmãos que sempre estão conosco, nosso irmão Célio, que está nos acompanhando aí, nosso irmão Silvio, receba o nosso abraço, amém? E a palavra de conforto é que em breve estaremos juntos, reunidos aqui no templo, adorando ao nome santo do Senhor. Não perca as forças, não desanime, não pare no meio do caminho, saia desta pandemia, saia desta prova mais forte do jeito que você entrou. E Deus, Ele sempre estará conosco, se nós abrir os nossos corações para recebê-lo em nossas vidas. Amém? Deus em Cristo vos abençoe. Vamos ter uma palavra de oração nesta noite, convidando o Senhor para falar conosco. Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus, Deus, nós nesta noite, meu Deus, entramos na sua presença para te bendizer, te engrandecer, te exaltar, na beleza da sua santidade, reconhecendo que não somos nada, reconhecendo, Senhor, que somos pequenos e falhos, e que se não fosse pelo Senhor, nós nem estaríamos aqui, mas através da sua graça, da sua infinita graça, Pai, o Senhor, aprove o Senhor nós estarmos aqui, é por isso que nós te adoramos, e Senhor, nós queremos orar pelos nossos irmãos que estão em casa, nós queremos orar pedindo para que o Senhor nos acompanhe, a mim, ao irmão Francisco que está aqui no templo, mas aos irmãos que estão em casa, o pastor José Henrique, sua esposa, a irmã Dorinha, seus filhos, a Wélida, o Wellington, o Esdras, ó Senhor Jesus, dê a vitória, Pai, aos servos do Senhor, aos nossos irmãos idosos, a nossa irmã Isabel, a nossa irmã Irene, o nosso irmão Fernando, Senhor, nossa irmã Francisca, coloca as tuas mãos, ó Deus, sobre o nosso irmão José Severino, cooperador desta casa, Senhor Jesus, a nossa irmã Dalvinda, Senhor Jesus, tantos outros irmãos, ó Pai, que necessitam das nossas orações, visita, Senhor Jesus, a nossa irmã Zenilda, visita, meu Deus, nós mandamos ao Aldísio, sua esposa Marinalva, coloca as tuas mãos, ó Deus, de uma forma sobrenatural, ó Deus, tirando todo o desânimo, toda a depressão, todo o mal, Senhor, que vem assolar os nossos irmãos aqui da igreja do Jardim Santo Inácio e todos os outros a qual verão esse vídeo, Pai, que nós possamos cantar o hino da vitória na volta, no retorno, Senhor Jesus, desse isolamento social, mas que o mais importante, ó Pai, é que o seu nome venha a ser glorificado e que nós possamos permanecer unidos em uma só fé, em um só amor a Deus, e que o teu nome seja glorificado e que nós nunca venhamos perder a comunhão do Espírito Santo de Deus. Por isso acompanha-nos nesta noite. Essa é a minha oração, Pai, desde já te agradecendo, porque a tua presença já é notável neste lugar, ó Deus. Amém, Jesus, amém. Queridos, sem perca de tempo, nós queremos ouvir então mais um louvor com nosso irmão Francisco nesta noite, e permaneça conosco. Se você puder, já abra a Bíblia aí no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 15, que nós iremos conversar a respeito da ressurreição nesta noite. Então, de antemão,
já se organize para nós podermos conversar a respeito da palavra de Deus, que é o pão, como eu sempre digo, que nos alimenta nesta noite. Amém? Nosso irmão Francisco. Eu também quero saudar os irmãos na gloriosa paz do Senhor Jesus nesta noite. Sintam-se aí, abraçado pelo Espírito Santo. Saiba que o Senhor está no controle de todas as coisas, porque o que o Senhor prometeu, Ele não é o homem, nem é o filho do homem, para que minta ou se arrependa. Saiba que a tua vitória vai vir, a tua vitória vai vir, para a glória de Deus. O Senhor prometeu um filho a Abraão e Ele cumpriu. Esse louvor que eu vou louvar vai falar essa história, contar essa história, que o Senhor pediu, deu o filho e pediu a Abraão. Por isso que ele foi considerado pai da fé. Tenha fé, meu irmão, que tudo isso está passando. O Senhor está no controle. O Senhor não mudou e nem mudará. Ele ainda está curando, Ele ainda está levantando. Ele está abrindo mar, irmãos, em nome de Jesus. E nesta noite, nós vamos continuar ouvindo o Senhor falar em nossos corações. Amém? Onde em Betseba saiu, partindo para Moriá, um velho levando o menino calado a pensar. Ninguém conhecia o mistério, seguiam só os passos seus, mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus. O dia caía então, paravam para descansar, e na madrugada seguinte voltavam a andar. O velho Abraão, sem temer, sabendo que Deus grande é, seguia ao encontro de Deus para provar sua fé. 3 dias passaram e então ali conseguiram chegar no certo lugar onde a fé ele iria provar. Os servos ficaram e assim, levando o menino ele foi, deixando a certeza que os dois voltariam depois. Isaac seguia na frente, formoso até no caminhar. Quem sabe Abraão nesta hora começou a chorar. Isaac perguntou: meu pai, cadê o cordeiro? Onde está? Meu filho, cordeiro para si Deus proverá. Deus proverá, proverá, proverá. Meu filho cordeiro para si, Deus proverá. O velho Abraão preparou com todo cuidado o altar, colocando a lenha em ordem para o fogo pegar. Pegou o menino e amarrou, deitou sobre o altar então. Estava bastante afiada, uma arma na mão. O velho Abraão, pela fé, do plano de Deus não fugiu. Estava disposto a cumprir o que Deus lhe pediu. Mas com ele o anjo bradou: Abraão, não faças nada ao filho seu, porquanto agora eu sei que tens a Deus. Proverá, proverá, irmão, a vitória pra ti Deus proverá.
Deus proverá. Irmão, a vitória é pra ti, Deus proverá. Creia, meu irmão, que a vitória o Senhor proverá no momento dele, no tempo dele chegar a sua bênção, a sua vitória, para a glória de Deus. E assim eu agradeço mais uma vez a minha oportunidade de estar aqui adorando o nome do Senhor, juntamente com você que está aí do outro lado desta live. Sinta-se mais uma vez abençoado e abraçado pelo Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Deus abençoe nosso irmão Francisco. Está conosco também o pastor Zezinho, nossa irmã Vasti, está online, o Luiz Fernando, né? Está também a Janete, nossa irmã Janete, nosso irmão Raimundo. Deus abençoe os nossos irmãos que estão conosco, amém? Querido, sem perca de tempo, abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, o livro de 1 Coríntios, do apóstolo Paulo, capítulo de número 15. Eu vou ler todo o capítulo para os irmãos, aproveitando que esse vídeo vai ficar gravado, então eu vou ler todo esse capítulo para que esse vídeo sirva também de evangelização para que quem for assisti-lo, amém? 1 Coríntios, de uma forma bem tranquila, calma, a gente vai aprender da palavra de Deus nesta noite. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 15, que diz assim: Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos e retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, depois foi visto mais uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda da maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja, eu ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou entre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou. E se na verdade os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo são perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja
posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que bendizem pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque se batizam eles não pelos mortos? Porque estamos nós também a todos ora em perigo. Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as feras, que me proveito isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pecais, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa, mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato, que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeeis, não semeeis o corpo que há de nascer, mas o simples grão com trigo, ou de outra qualquer semente. Mas Deus lhe dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e a outra é a carne dos animais, e a outra dos peixes e outra das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória do celeste e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, a outra a glória da lua, a outra a glória das estrelas. Porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se corpo natural, e ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural e há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último homem, Adão, em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres, e qual os celestiais, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora eu digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, seu aguilhão? Onde está o inferno, a sua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos amados, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém, queridos? Meus irmãos, esta palavra que Paulo escreveu aos irmãos em Corinto,
na igreja primitiva, lá no início, é uma palavra de suma importância para nós nos dias de hoje, como foi importante para os irmãos nos dias de antigamente. É uma palavra que Paulo vai refutar alguns ensinos incorretos, ou, por que não falar, alguns ensinadores infiltrados que estavam no meio da igreja, ensinando que a ressurreição não era verdade, ensinando que não existia a ressurreição, ensinando às pessoas e desvirtuando ou desviando o pensamento das pessoas, que era um pensamento grego, romano, aonde eles não acreditavam na ressurreição, aonde de maneira nenhuma eles acreditavam que o homem poderia morrer e ressuscitar novamente. E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus e por Deus, ele veio escrever esta palavra, o capítulo 15 do primeiro livro de Coríntios, para nós, igreja atual, e para a igreja de antigamente. Tem uma obra-prima muito linda no primeiro livro de Coríntios, que é o capítulo 13. É uma obra-prima belíssima e talvez a mais conhecida de Paulo, que escreve aos Coríntios. Mas o capítulo 15, ele é o mais importante na vida do cristão e na nossa vida também, porque ele vai refutar e vai firmar a doutrina da ressurreição. Ele vai firmar e vai fixar na mente dos irmãos a doutrina da ressurreição, construindo um sermão. E ele inicia este sermão aos irmãos de Coríntios, falando a respeito da ressurreição e da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, o capítulo 15, ele é um dos mais importantes, onde Paulo ele trata da ressurreição. E se Paulo ele vem tratar esse assunto, é que infelizmente existia os falsos ensinadores daquela época. Por que não dizer que hoje em dia também existem falsos profetas, falsos teólogos, falsos ensinadores, falsos pastores, falsos pregadores, igrejas com um monte de nome, N igrejas que vendem a fé alheia e que falam coisas que não estão na Bíblia Sagrada. E é por isso a importância de sempre se pregar o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. É por isso a importância de sempre pregar que Jesus Cristo morreu por os nossos pecados. É por isso a importância de sempre fixarmos, sempre batermos nessa mesma tecla a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, ao qual morreu por nós. Porque desta maneira, pregando este Evangelho, nós sempre iremos crer que Jesus Cristo morreu por nós, e ninguém irá poder tirar isso de nós, este presente que o nosso Deus deu para nós, que foi a morte do seu Filho Jesus Cristo pelos nossos pecados. E isso ninguém pode tirar de nós, mas que para que isso aconteça, para que a nossa fé se firme, para que nós possamos estar constantes, nós precisamos constantemente pregar e ouvir ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, que é a sua morte e a sua ressurreição. Isso nunca pode sair dos púlpitos das igrejas, isso nunca pode sair de dentro das igrejas, esta palavra nunca pode sair da boca dos pastores, nunca pode sair da boca dos pregadores. Esta palavra que é o Evangelho genuíno nunca pode sair de dentro da mente e do coração dos nossos irmãos, porque a partir do momento que este Evangelho, que é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, sai de dentro dos nossos corações, a tendência da nossa fé é se esfriar e ser levado por qualquer doutrina, qualquer falso ensinamento. Então é importante que o Evangelho da ressurreição, que a pregação da ressurreição de Jesus Cristo sempre seja pregado em nossos púlpitos. Aprove a Deus você ter esta oportunidade, que mesmo na sua casa, poder ouvir a respeito do Evangelho e da pregação da morte do Filho de Deus, Jesus Cristo, e da sua ressurreição.
Aprove a Deus, mesmo você estando no conforto da sua casa, do seu lar, ter a oportunidade de poder aprender do Evangelho de Jesus Cristo. E o nosso desejo, o desejo do nosso coração, é que esse Evangelho de fato chegue até a sua casa. E o nosso desejo diariamente, constantemente, nos cultos, nas lives, nos cultos online, é que este Evangelho da ressurreição, da morte de Jesus Cristo, de fato chegue ao seu lar, à sua casa, aos seus ouvidos. E é isso que Paulo fez. A igreja primitiva, ele pregou aos irmãos para refutar os falsos ensinos do grego romano que pregava, que não acreditava na ressurreição. Por isso ele escreve o primeiro versículo desse capítulo todo que nós lemos, que diz: também vos notifico, irmãos, o evangelho que vos tenho anunciado, ou seja, venho lembrar-vos deste evangelho que eu já tenho vos anunciado. Não é a primeira vez que Paulo vem anunciando esse evangelho, não é a primeira vez que Paulo vem pregar esse evangelho aos irmãos. Por isso que ele escreve que notifica aos irmãos, que relembra aos irmãos. Por isso eu volto a reiterar o que eu disse. É importante sempre estarmos batendo na mesma tecla. É importante sempre estar relembrando os irmãos. Às vezes o mesmo assunto, mas a palavra de Deus é uma fonte inesgotável, é uma fonte que sempre jorra água viva para os nossos corações. E se nós passarmos o ano inteiro falando do mesmo assunto, sempre Deus tem uma palavra nova aos nossos corações, porque a palavra de Deus ela é viva, e a palavra de Deus ela vivifica também. Por isso a importância de sempre pregar o Evangelho de Deus. E nesta noite estaremos relembrando aos irmãos a respeito da ressurreição. Não somente da ressurreição de nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo, mas iremos falar também da ressurreição do homem, da nossa ressurreição, que foi o que Paulo nos ensinou nesse capítulo 15 de 1 Coríntios. Por isso até hoje tem essa necessidade. E Paulo então ele constrói ou reconstrói esse sermão, relembrando aos gentios, aos irmãos de Coríntio, o evangelho da salvação. E que se eles não criam, todo aquele evangelho teria sido pregado em vão. E que se eles não crissem naquilo que Paulo e os apóstolos pregavam, todo aquele trabalho que ele tinha pregado seria em vão. Lembra que nós lemos que ele teve até com feras lá em Éfeso, se referindo aos falsos profetas de Éfeso, que é a lição que nós estamos tendo aqui na escola bíblica dominical, aos domingos de manhã, a respeito da cidade de Éfeso. Paulo se refere aqui no capítulo 15, que teve até enfrentando feras em Éfeso, se referindo aos falsos ensinadores. E se Paulo teve todo esse trabalho, e mesmo assim os irmãos não criam na ressurreição, ele diz que todo esse trabalho foi em vão. Aqui logicamente sendo irônico na sua fala. E ele constrói então, entrando no versículo 3, que diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, o que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Irmãos, aqui nós vamos relembrar também desse evangelho, não é? Porque Cristo morreu por nossos pecados, aquela culpa, aquele nosso pecado de estimação, aquele nosso pecado que nós não conseguimos abandonar, que só com a ajuda de Jesus Cristo, aquele que nos culpa e quer nos matar e destruir a nossa fé, Deus, Ele entregou o seu Filho para morrer por este pecado, por mim e por você. Faça uma reflexão na sua casa. Você acha que você merecia que Cristo morresse por mim e por você? Um Deus que tomou sobre si as agonias dos erros do ser humano,
né, e entregou o seu Filho, segundo as Escrituras. Paulo ele vai dizer segundo as Escrituras, porque ele cria nas profecias do Antigo Testamento. Aqui Paulo, quando ele escreve esse capítulo de número 15 de 1 Coríntios, ele não tem ainda em suas mãos o Evangelho de Mateus, Marcos, João e Lucas. Ele ainda não tem esses evangelhos publicados. Por isso que ele cita, segundo as Escrituras, falando das profecias, provavelmente citando Salmos 22, ou provavelmente citando Isaías 53, 9, 53, 2, 12, ou citando até mesmo Daniel 9, que é a respeito da profecias, falando do Messias que viria morrer por nós. E Paulo aqui no capítulo 15, ele cita então segundo as Escrituras, ou seja, segundo o Antigo Testamento, que para nós hoje é o Antigo Testamento, mas para Paulo era o que ele tinha em mãos. Como judeu, tinha estudado toda a Torá, todo o Antigo Testamento. E o que ele estava falando então dessas Escrituras, não é dos evangelhos, mas não é dos evangelhos sinóticos, mas sim do Antigo Testamento, dos livros proféticos. E o que Paulo estava querendo frisar é que Cristo realmente morreu, é que Cristo realmente foi morto, porque alguns vão dizer que Cristo não morreu, outros vão dizer que Cristo apenas estava em coma, outros ainda vão dizer que Cristo só desmaiou, outros vão dizer que Cristo sumiu, que não morreu, e vários outros falsos ensinamentos. E Paulo ele vai frisar com todas as palavras que Cristo morreu sim. Ele se entregou por nós, ele se entregou à morte, ele foi ao mais baixo escalão do ser humano, se entregando em favor de nós, assim entregando a sua vida. Então, queridos, de fato, Cristo morreu. Não deixe que nenhum outro falso ensinamento te leve por falsos enganos. Não deixe outros falsos mestres te enganarem, dizendo que Cristo não morreu, que Ele apenas dormiu. Não, Cristo de fato, o nosso Jesus Cristo de fato morreu nesta terra. Ele veio até aqui e teve uma morte agonizante, talvez a pior morte, ou com certeza a pior morte que poderia existir naquela época. Ele morreu por nós, ele morreu, Cristo morreu. E Paulo ele vem enfatizar isso, porque porque só pode ressuscitar, só pode de fato ressurgir quem morreu. Quem não morreu, obviamente não tem como ressuscitar, mas de fato só pode ressuscitar quem morreu, e Cristo morreu por nós. Por isso no verso 4, querido, nos acompanhe, ele diz que Cristo ressuscitou no terceiro dia. Então, se nós acompanharmos o raciocínio do apóstolo Paulo, primeiro ele enfatiza que Cristo morreu, e que ao terceiro dia ele ressuscitou, porque há histórias, há falsos ensinos também que ensinam que Cristo não ressuscitou, que apenas sumiram com o seu corpo, que apenas desapareceram com ele, que ele não ressuscitou. Mas nós temos testemunhas oculares de que Cristo ressuscitou, e uma dessas testemunhas são as mulheres. Posteriormente, o apóstolo Pedro depois apareceu para os 12, assim como Paulo relata, e também apareceu para mais de 500 irmãos, que ele disse que esses irmãos ainda estavam vivos e outros já dormem no Senhor. E Paulo também diz que por fim apareceu para ele como um filho abortivo. Então, de fato, Cristo nosso Senhor morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou para a glória de Deus Pai. Por isso que ele enfatiza no capítulo 15, que o nosso Cristo, ele ressuscitou. Eu acho muito lindo, queridos, o que o evangelista chamado John Wilport, ele escreve, que ele amou, mas ele, mesmo morto, me salvou.
ressuscitado, Ele levou os meus pecados. Ressurreto, Ele me justificou para sempre. E um dia voltará. Oh, que dia glorioso esse dia então será. Será o dia que o nosso Cristo voltará para buscar-nos, queridos, ao soar da trombeta no último dia. Se estivermos ainda aqui nesta terra, nós iremos subir com Cristo, assim como o apóstolo Paulo nos ensina, nesse tão riquíssimo capítulo 15 de 1 Coríntios. E continuando, e ele continua a relembrar que Cristo foi visto primeiramente por Pedro, por Cefas, que nós lemos em outra tradução, mas em outras traduções quer dizer Pedro, e depois pelos 12, né? Nós não sabemos que Cristo, nós bem sabemos, como eu disse, que Cristo ele foi visto primeiramente pelas mulheres, e depois por Pedro, mas o apóstolo Paulo, ele prefere dizer que foi visto por Pedro, porque Pedro era uma autoridade da igreja primitiva. Pedro, ele era conhecido, então querendo enfatizar e querendo então impor essa autoridade a Pedro e querendo então também pegar a confiança dos irmãos da igreja primitiva. Paulo diz que Cristo apareceu primeiro a Cefas, ou seja, apareceu primeiro a Pedro e depois aos 12 apóstolos. E foi visto, como eu disse, para mais de 500 irmãos e por fim para ele, apóstolo Paulo. E com esse relato, ele valida o seu apostolado para continuar esse tão rico sermão, esse tão rico ensinamento, já entrando no verso 11, que diz: e então, ou seja, eles, assim pregamos, assim haveis crido. Ou seja, os apóstolos, ou seja, os 500, ou seja, ele mesmo, apóstolo Paulo, que haviam pregando, eles haviam crido. Aqui ele lembra aos irmãos de Corinto, que seja eles que tenham pregado, ou os apóstolos, mas eles tinham crido na pregação dos irmãos. E agora, o porquê que eles vêm desvirtuando ou desviando do ensinamento dos apóstolos, dos ensinamentos de Paulo, o porquê? Então nós temos que ler o texto e fazer perguntas ao texto. E aí a pergunta feita ao texto é: por que esses irmãos estão deixando de crer na ressurreição? E mais precisamente, o porquê eles estão deixando de crer na ressurreição de Jesus Cristo? E essas perguntas que nós temos que fazer ao texto. E a resposta é que havia falsos ensinadores no meio deles, falsos mestres. E é por isso a importância da pregação de Paulo aos irmãos de Corinto. Por isso, a ressurreição de Cristo é o que valida a nossa ressurreição. Porque se Cristo não ressuscitou, não adianta de nada nós pregarmos. Se Cristo de fato não ressuscitou, é vã a nossa fé, né? Fazendo minhas palavras as palavras que Paulo escreveu aqui no capítulo 15. Paulo com isso continua explicando aos irmãos, no versículo 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. Então Paulo, ele reiterando, fala aos irmãos, e aí nós podemos imaginar como tem um plenário, e Paulo falando aos irmãos: olha, se vocês não acreditam na ressurreição de Jesus Cristo, é vã a vossa fé, e tem mais, vocês ainda continuam em seus pecados. É por isso que vocês têm que crer que Jesus Cristo ressuscitou sim, e a ressurreição de Jesus Cristo valida a nossa ressurreição, porque o nosso corpo, a nossa matéria, um dia nós iremos morrer, mas haverá um dia que nós iremos ressuscitar em um novo corpo, em uma nova vida, e nós iremos morar com Jesus Cristo na glória. Essa é a nossa esperança. Aleluia. Então, invalidar a morte e a ressurreição de Cristo esfriaria a fé dos irmãos da igreja primitiva. E da mesma forma, nós podemos aplicar para a nossa vida, que deixar de acreditar na ressurreição, isso também esfria a nossa fé.
E isso pode também esfriar a nossa fé no dia de hoje. E para o fortalecimento da nossa fé, para sempre alimentar a nossa fé, nós temos que pregar o Evangelho, pregar a ressurreição. É por isso que todos os meses, o que nós fazemos aqui na igreja? Mais precisamente, aos terceiros sábados de todos os meses, nós participamos da ceia do Senhor. Nós relembramos a morte de Jesus. Talvez você não sabe o porquê que todos os meses nós fazemos isso. Tem igreja que pratica todos os meses, tem igreja que pratica todos os anos, não importa. Mas o importante é nós repetirmos este ato para podermos lembrar constantemente da morte, da ressurreição de Jesus Cristo. Porque isso fortalece a nossa fé. E nada vai nos esfriar, e nem nos tirar do foco, que é a vinda dele para nos buscar para uma morada celestial. Então está aí a resposta para você que não sabia o porquê que nós participamos da Santa Ceia do Senhor, é para relembrarmos da ressurreição, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, o nosso Deus. Queridos, então continuando aqui, para lembrar esse ato feito pelo Filho de Deus, ele ainda enfatiza no verso 18, ainda aqui no texto, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. O que Paulo vai querer dizer com isso? É que se os irmãos não criam na ressurreição de Jesus Cristo, se os irmãos não criam na morte e nem na ressurreição do homem, então Paulo vai dizer aos irmãos que aqueles que já tinham dormido, eles já estavam perdidos. Então Paulo vai nos ensinar, e vai refutar, e vai enfatizar a ressurreição, que a ressurreição ela é verdadeira e importante para a vida do homem, para que nós, mesmo morrendo, nós morramos com esperança de um dia ressuscitar. Mesmo que nós morramos, e nós estamos vivendo em uma época de muitas mortes, de muitas percas, de muitos choros, de muitas tristezas, e a palavra de Deus para nós é que nós tenhamos esperança em meio a estas mortes, que você possa ter esperança em meio a essas tristezas, que Deus possa te conceder esperança e força no meio desta solidão, desta pandemia, desta escuridão, desse colapso, desse caos que o mundo está vivendo. Quantos estão me assistindo que perderam os seus pais, seus avós, ou até mesmo seus filhos com este vírus mortal? Mas a palavra desta noite que Paulo deixou-nos escrito no capítulo 15 do 1 Coríntios, nos dando esperança da ressurreição, nos dando esperança de que Cristo ressuscitou, e de que a ressurreição de Cristo invalida a nossa ressurreição, nos dando esperança de que um dia nós morreremos sim, mas que um dia nós ressuscitaremos, e com um corpo glorificado, iremos morar com o nosso Jesus Cristo na glória. Aleluia! Essa é a nossa esperança. E é isso que Paulo nos deixa nesse capítulo 15. É por isso que esse capítulo é de suma importância para a vida do cristão atual. No versículo 19 ele diz: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, se nós não cremos na ressurreição de Cristo, se nós não cremos na ressurreição do homem, se nós esperamos somente nessa vida, se nós achamos que nós vamos morrer e acabou essa vida, Paulo vai dizer que somos os mais miseráveis de todos os homens, que nós estamos perdendo nosso tempo na igreja, que estamos perdendo nosso tempo na terra, de que nada adianta todo este trabalho, e nós somos os mais miseráveis de todos os homens, e pior ainda que os outros homens, porque os que não creem, porque nós ainda pregamos algo que talvez você não crê. Então, se você está em dúvida da ressurreição,
a palavra de Deus nesta noite, que Paulo nos deixou escrito, talvez o capítulo mais importante do Novo Testamento, é a respeito da ressurreição. É a palavra de Deus, além de colocar esperança, é que você não está perdendo tempo na casa de Deus, não. Ele vai vir nos buscar. A palavra de Deus e a palavra da ressurreição, que de fato Cristo ressuscitou sim. Então fique tranquilo, que não é perca de tempo que estamos fazendo. Queridos, e aqui, continuando, qual é a evidência dessa nossa vitória? Qual é a evidência de que iremos morar com Cristo? Primeiro, a ressurreição. A ressurreição, então, é a evidência da nossa vitória. Mas não uma ressurreição qualquer. Nós não iremos morrer e apenas ressuscitar e ser nós de novo. Não. Será uma ressurreição gloriosa. Será uma ressurreição diferente, um novo corpo. Uma nova vida, seremos uma nova criatura. Essa ressurreição tem um significado muito mais amplo do que uma simples ressurreição. Seremos ressurgidos de um corpo físico para um corpo celestial. E agora então seremos uma nova criatura. E por fim, e não menos importante, ele vencerá a morte. Primeiro, então Paulo nos ensina a respeito da ressurreição de Cristo. Ele nos ensina que Cristo, em primeiro lugar, para ressuscitar, teve que morrer. Então, de fato, Cristo morreu. E de fato, Cristo ressuscitou. E quando Cristo ressuscitou, Ele venceu de uma vez por toda a morte. E Ele nos ensina também que o homem ressuscitará. Que o homem, nós, eu, você, morreremos, mas de fato nós ressuscitaremos, e ressuscitaremos em um corpo glorificado, em um corpo celestial, em um corpo diferente, porque Deus ele é poderoso para fazer isso, como nós lemos aqui no capítulo 15, do primeiro livro de Coríntios, quando Paulo ele escreve que Deus ele pôde fazer o corpo humano. Ele fez diferentes carnes, como a carne de uma ave, como a carne de um animal terrestre, como a carne de um ser humano. Ele quis explicar que se Deus ele pôde fazer todo esse tipo de espécies vivas que há na terra, Deus também ele é poderoso para fazer um novo corpo, para fazer uma nova vida, para nos ressuscitar e nos transformar em um corpo celestial. É isso que Paulo estava explicando aos irmãos de Coríntios. E por fim, ele irá vencer a morte debaixo de vossos pés. É por isso que Paulo, no capítulo 15 que nós lemos, ele cita o Antigo Testamento, mais precisamente Isaías 25:8 e Oséias 13:14, quando ele diz de uma forma gloriosa, em um versículo que nos toca profundamente, que é o 54, 55, 56, o 57 e o 58 do capítulo 15, que diz: e quando isto, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, é isso que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada a morte na vitória. Onde está a morte o seu aguilhão? Onde está inferno a sua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas há graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo vai nos dizer: sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Para você que está desanimado, pensando em parar, pensando que está perdendo o seu tempo, a palavra de Deus é: sede fortes e constante, porque a sua obra não é vão no Senhor. Se anime na presença do Senhor. Deus tem o melhor para nós aqui nesta terra, e também um corpo glorificado. Basta apenas permanecermos firmes,
Basta apenas permanecermos na presença do Senhor. E nós concluímos esta mensagem, este sermão, nós podemos concluir que a mensagem de Paulo ao capítulo 15, que nós lemos de 1 Coríntios, que se Cristo não ressuscitou, não haverá ressurreição dos mortos. E se não haverá ressurreição dos mortos, é vã a nossa maneira de pensar. E se a nossa fé é vã, nós estamos perdendo tempo aqui na terra e pregando o Evangelho. Por isso esse capítulo ele é de suma importância na vida do cristão, porque ele nos prova que Cristo ressuscitou sim. E se Cristo ressuscitou, haverá a ressurreição dos mortos também. E se Cristo ressuscitou e haverá ressurreição dos mortos, isso então fortalece a nossa fé. Acreditar que haverá ressurreição dos mortos fortalece a nossa fé, porque a única coisa e a coisa que mais nos deixa abalado nessa vida é saber que vamos morrer, porque o ser humano não sabe lidar com a morte, porque o ser humano não foi criado para morrer, e é uma dor incalculável a perca de um filho, a perca de um pai, e nós não sabemos lidar com isso. Mas Cristo vem nos animar, dizendo que Ele ressuscitou, e vós também há de ressuscitar, ou seja, o seu filho também há de ressuscitar, seus pais hão de ressuscitar, os nossos irmãos amados hão de ressuscitar, e encontraremos Ele na glória, onde louvaremos o seu nome eternamente, aleluia. E se isso fortalece a nossa fé, nós somos fortes para esperar neste mundo de tanta maldade, calamidade, neste mundo tão corrupto de traição, nós temos força para aguardar a vinda do Senhor Jesus, até que Ele venha. Amém, meus irmãos? Permaneçam firmes no Senhor, permaneçam constantes no Senhor. A graça de Deus é o que nos mantém vivo. Amém, queridos? Eu queria muito estar com vocês agora, dar um abraço em vocês, porque a graça de Deus está neste lugar, e eu creio que os irmãos também estão sentindo aí nas suas casas. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe, e a minha oração é constante para que os irmãos permaneçam firmes na presença do Senhor, para que os meus jovens tão queridos aqui do Jardim Santo Inácio permaneçam firmes, os meus adolescentes permaneçam firmes no Senhor. Em breve nos encontraremos. Amém? Eu gostaria de nesta noite convidar nosso irmão Francisco, permaneça conosco, convidar nosso irmão Francisco para estar louvando a Deus com mais um hino, e logo após, nós estaremos finalizando com uma oração, amém? Fique aí, nós iremos orar. Se os irmãos assim acharem por bem, quiser escrever um nome, um pedido de oração, pode escrever. Vou estar tentando ler e apresentar aqui aos irmãos em oração nesta noite, amém? Nosso irmão Francisco. Amém, glória a Deus, a paz do Senhor mais uma vez para os irmãos, que Deus abençoe. O Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias, e Ele está conosco, está aí com você, está aqui conosco, está aí cuidando de cada um. O Senhor não vai nos abandonar, não nos vai deixar sozinho. Ele é o nosso pão, Ele é o nosso abrigo, socorro bem presente na hora da solidão, da angústia, da aflição. O Senhor Jesus está conosco até a consumação do século, e virá para nos buscar, para buscar a tua igreja. Como o nosso corpo, a nossa matéria precisa do alimento do dia a dia, nós precisamos de Jesus. Todos os dias, a nossa vida espiritual, o nosso corpo espiritual precisa do Senhor Jesus, do Espírito Santo de Deus, que intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis. Às vezes não temos nem palavras para orar, às vezes não temos palavras para dizer ao Senhor, mas Ele entende a mim e a você, conhece-nos por dentro e por fora. Saiba que o Senhor jamais vai desistir de cada um de nós.
E saiba que o Senhor é o nosso abrigo, o nosso socorro bem presente, na angústias e na necessidade. Amém? Vamos adorar o teu nome, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Santo é o teu nome, Jesus. Minha vida, Jesus, és meu abrigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. Aleluias! É tudo que eu preciso, a tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu atrai o meu coração, és tudo que eu mais quero. Aleluia! Atrai o meu coração, atrai o meu coração, eu posso te tocar, é Deus. Aleluias! Assim como aquela mulher do fluxo de sangue tocou na orla do vestido do Senhor e foi sarada, curada do seu mal, assim a igreja toque na orla esta noite e tu és sarado, nós seremos sarados, curados. Não tenha medo, o Senhor está conosco. Aleluia! Tu és minha vida, Jesus, és meu abrigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso, a tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração, és tudo que eu mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração, eu posso te tocar. Oh, aleluias, oh, glórias. Sinta-se abençoado, meu irmão, a minha irmã, esta noite, no nome do Senhor Jesus. Sejam teus dons se encontrem onde você está. Não tema, não tenha medos, porque quem prometeu cumprirá aquilo que Ele prometeu. Aleluias! E assim eu agradeço a minha rica oportunidade esta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. E assim, Pai, muito obrigado por estar aqui mais uma vez te adorando, te louvando o teu nome e exaltando, papai. Aleluias! Glória a Deus. Deus abençoe nosso irmão Francisco, todos os nossos irmãos que acompanharam através dessa live. Amém? Quinta-feira terá uma palavra também poderosa aqui com os irmãos. Não perca. Amém? Compartilhe.
se conecta, ajude os irmãos mais idosos que não têm Facebook a poder assistir. Lá nós temos um canal no YouTube que é postado quase que diariamente os cultos aqui da igreja. No canal é AD Jardim Santo Inácio Oficial no YouTube. Se inscreva lá, procure as nossas redes sociais no Facebook, no Instagram. Temos um grupo no WhatsApp. Então nós estamos de todas as maneiras tentando se conectar com os irmãos, amém? Os irmãos, sempre que tiver alguma dúvida, nos procure, nos mande uma mensagem, estaremos sempre abertos ao diálogo. Eu, o nosso pastor José Henrique, todos o corpo de obreiro da igreja está sempre prontos a servi-los, amém? Vamos orar então, nos despedir da casa do Senhor. Vamos apresentar aqui a nossa irmã Solange, juntamente com seu esposo, nosso irmão Silvio, que pede oração. A toda a igreja também, ela pede oração. Vamos estar apresentando todos os nossos irmãos, não se esquecendo dos idosos sempre, amém? Para que Deus possa nos ajudar, ao pastor José Henrique, ao pastor presidente da igreja, pastor Tarcísio de Abreu, pastor Sérgio Bernardes, toda a diretoria. Continue orando, irmãos, para que nós possamos permanecer focados na palavra de Deus e no evangelho de Jesus Cristo. Os irmãos, fiquem tranquilos, sempre que tivermos novidades, sempre que tivermos algo novo a respeito da volta dos cultos, de como será, nós sempre estaremos informando os irmãos, ligando por mensagem ou por vídeo. O nosso pastor sempre estará informando da melhor maneira e da maneira mais rápida possível para os irmãos, amém? Os irmãos podem ficar em paz, que nós sempre estamos trabalhando para melhorar a obra do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus? Pai querido, Deus amado, nós te agradecemos por este culto, por esta live, por este momento, pela vida do nosso irmão Francisco, que esteve aqui nos ajudando, pela vida de cada irmão, Senhor, que está lá na sua casa, no seu lar, meu Deus, mais precisamente para nossa irmã Solange, nosso irmão Silvio, toda a igreja. Senhor, nós oramos para que o Senhor nos acompanhe, que nós possamos permanecer firmes, constantes, crendo na sua morte e na ressurreição, e de que um dia o Senhor irá nos buscar, Pai. Agora eu te peço, leva-nos em paz, acompanha-nos, para que possamos ter uma semana abençoada, assim como nós já temos tido, em nome de Jesus. Amém.